As coisas não têm ido bem para a Rússia em 2026. Sua campanha terrestre vacilou. A ofensiva da primavera e do verão já é um fracasso. E Putin está sendo forçado a encarar o fato de que a Ucrânia está ficando cada vez mais forte, enquanto a Rússia fica mais fraca. E então França e Alemanha apareceram. Ambos acabaram de fazer algo incrível pela Ucrânia. Estamos falando de drones, caças e alguns dos mísseis mais importantes que a Ucrânia poderia conseguir. Está tudo chegando e Putin está apavorado. Ele sabe que sua guerra está quase no fim. Agora, dois parceiros da Ucrânia aproximaram a Ucrânia ainda mais de encerrar a guerra de uma vez por todas. Vamos começar com a Alemanha. Em 13 de julho, a Reuters informou que a Alemanha financia 50 mil drones de ataque para usar em toda a linha de frente e devastar tropas e equipamentos russos. A informação não vem dos ministérios da defesa da Ucrânia ou Alemanha, que seguem em silêncio, mas de uma fonte próxima aos acontecimentos. Essa fonte, que parece ser o CEO da empresa americana de tecnologia de defesa Auterion, Lawrence Meyer, afirma que esse acordo representa a maior compra única de drones por um governo ocidental para a Ucrânia. A Auterion não está fornecendo os drones, mas o que ela está fazendo é criar a tecnologia que os drones usam para rastrear e atacar alvos de forma autônoma durante a fase final do voo. Meyer afirma que o contrato para os novos drones da Ucrânia está avaliado em 103 milhões de dólares e que foi financiado por um país europeu. Como sabemos que esse país é a Alemanha? Skyfall diz isso. O fabricante ucraniano de drones, que utiliza a tecnologia da Auterion em seus drones de ataque, confirmou o envolvimento da Alemanha na compra de 50 mil drones. Embora diga que não pode dar mais detalhes além do nome do tipo de drone que foi adquirido. Shiraik? Um dos melhores drones de curto alcance disponíveis para a Ucrânia. Shiraik é especial, e não só a Ucrânia pensa assim. Em março, o Pentágono testou quais drones seriam mais adequados para o novo programa de domínio de drones dos Estados Unidos. O Shiraik ficou em primeiro lugar com 10 pontos a mais que o segundo colocado. O drone foi testado em avaliações que, entre outras coisas, analisaram a precisão dos ataques em distâncias de 2,5 a 10 km e o desempenho dos drones em ambientes urbanos, contra vários alvos. Para a Ucrânia, 50 mil desses drones indo para a linha de frente significa dor para a Rússia. Existem duas versões do Shiraik. A versão menor, de 17,78 centímetros, pode carregar uma carga útil de 1,5 kg. Não é muito, claro, mas é mais do que suficiente para eliminar soldados e veículos blindados. Ela atinge até 100 km por hora, dificultando a fuga, e tem alcance de 30 km, destacando-se como ótima adição às zonas letais infestadas de drones da Ucrânia. A versão maior adiciona cerca de 7,6 centímetros ao conjunto, o que permite dobrar a carga útil. Some a isso um aumento de velocidade de 20 km por hora, e essa versão do Shiraik se torna ainda mais assustadora para os soldados da Rússia. E possui a autonomia citada. Com o software da Auterion, o Shiraik rastreia e ataca alvos autonomamente na fase final do voo. O acordo recém-revelado está avançado. Meyer afirma que alguns drones Shiraik comprados pela Alemanha para a Ucrânia já estão na linha de frente causando estragos. O restante deve chegar à Ucrânia até o final do ano, quando inevitavelmente causarão ainda mais mortes e destruição às forças russas combalidas. Parece impressionante, não é? O mais impressionante é que um carregamento de 50 mil dos drones mais temidos para a guerra na Ucrânia é pequeno perto do que a França fez pelo país. Ninguém esperava por isso, nem Putin. A França viu a proposta da Alemanha e respondeu: "Ótimo, mas segura minha cerveja." A França viu os drones da Alemanha e aumentou a aposta com caças e mísseis. Estamos agindo como se isso fosse uma competição, mas a realidade é que tanto a França quanto a Alemanha estão fazendo coisas ótimas pela Ucrânia. É que o anúncio da França é enorme. Após reunião da Coalizão dos Dispostos em Paris em 13 de julho, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a França entregará caças Rafale à Ucrânia. Já sabíamos disso. A França prometeu enviar 100 Rafales à Ucrânia em fevereiro. Mas então, Emmanuel Macron fez uma revelação bombástica. Além dos caças, a França concederá licenças para a Ucrânia fabricar seus próprios mísseis antiaéreos, Aster-30, mísseis de cruzeiro Scalp de longo alcance e kits de bombas guiadas, ASM Hammer. O anúncio ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o país permitirá à Ucrânia fabricar mísseis Patriot, o que é extremamente relevante.
Isso significa que a Ucrânia não precisará mais depender de ajuda militar para obter esses mísseis e kits de bombas vitais. Ela pode produzi-los graças a um setor de defesa nacional que cresceu muito desde a invasão de Putin. Aqui estão os detalhes. Os caças Rafale não vão chegar instantaneamente, como Macron diz. Isso envolve um projeto para adquirir 16 aeronaves Rafale e seus respectivos sistemas de armas. Os primeiros voos podem acontecer já entre 2028 e 2029, e o treinamento do pessoal começará nos próximos meses. A Ucrânia passará meses treinando pilotos para um caça que só chegará daqui a uns 2 anos. Observamos algo parecido quando a Ucrânia recebeu os F-16. E embora possa parecer um tipo de atraso que não é o ideal para a Ucrânia, e de certa forma realmente não é, a França dizer que vai enviar caças a partir de 2028 também é um sinal de confiança. É um recado a Putin de que a Ucrânia continuará existindo e lutando por anos. Em outras palavras, não, Rússia, vocês não terão vencido a guerra até 2028. Vocês não vão vencer essa guerra de jeito nenhum. Sobre as licenças, já havia sinais de que isso ocorreria. Em 30 de junho, a Euronews informou que o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, disse que Ucrânia e França negociam a possibilidade de licenciar mísseis Scalp para a Ucrânia. Há progresso, mas ainda é cedo para afirmar, pois é um processo difícil sobre propriedade intelectual e abertura da produção. Há certa burocracia nisso, disse Fedorov na época. Agora, cerca de 2 semanas depois, estamos aqui, e quaisquer barreiras que existiam foram demolidas. Scalp chega às fábricas ucranianas junto com mísseis de defesa aérea e kits de bombas guiadas, todos muito valiosos para a Ucrânia. Não se pode exagerar a importância disso para a Ucrânia. Só na questão da propriedade intelectual, fica claro que a França e os fabricantes dessas armas admitem não conseguir suprir a demanda da Ucrânia. Eles compartilham segredos com a Ucrânia, único país na linha de frente contra a Rússia, em vez de apenas dizer para lidar com isso, pois muitos na Europa temem que o conflito se espalhe sem vitória ucraniana. O que estamos vendo aqui é uma verdadeira parceria. A França deu à Ucrânia acesso a algumas de suas armas mais importantes. Quanto às próprias armas, todas elas têm históricos que mostram por que a Ucrânia as quer em primeiro lugar. Pegue os mísseis Aster como exemplo. Eles são usados pelo sistema SAMP-T, já operado pela Ucrânia com grande eficácia. Em março de 2025, a Ucrânia usou o SAMP-T para derrubar um caça Sukhoi, provavelmente um Su-27 ou Su-35, o que destaca o sistema como uma ferramenta fundamental que a Ucrânia pode usar para manter seus céus seguros. O SAMP-T também é o equivalente mais próximo ao sistema de defesa aérea Patriot, como destaca a Euromiden Press, já que é capaz de interceptar mísseis balísticos a uma distância de 25 km e pode atingir outros alvos aerodinâmicos a uma distância de 150 km. O desafio da Ucrânia sempre foi os estoques. A Aster produz até 100 mísseis Aster-30 por ano, embora planeje aumentar esse número para 300 mísseis por ano até 2028. Isso não é suficiente para a Ucrânia, nem em número de mísseis, nem em prazo. Com a licença, a Ucrânia pode controlar seus próprios meios de produção. Mísseis Scalp, também conhecidos como Storm Shadow, foram essenciais para a Ucrânia neutralizar a frota do Mar Negro e são muito poderosos, ideais para ataques a territórios de fronteira. A Ucrânia usa os kits de bombas ASM Hammer desde o início da guerra, com a França prometendo entregar ao menos 600 unidades por ano. Agora, a Ucrânia pode obter mais dos dois e produzi-los quando precisar. Só existe uma palavra que podemos usar para descrever como deve estar o clima no Kremlin agora: terror. Alemanha e França fizeram algo realmente insano pela Ucrânia, e Putin sabe disso. A Rússia está com medo. Ela sabe que o que acabamos de ver muda o jogo em vários níveis, e vamos explicar quais são esses níveis em um instante. Primeiro, este é o show militar. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para apertar o botão e continuar vendo nossos vídeos. Vamos voltar aos drones Shrike. Um estoque de 50 mil dos drones automatizados mais precisos e letais da Ucrânia indica mais mortes de soldados russos na linha de frente. E não é como se esses soldados já não vissem morte suficiente. Só em junho a Rússia sofreu 39.490 baixas, o que está muito acima do recrutamento estimado de 24 mil a 30 mil soldados por mês, segundo a Al Jazeera. Todas essas perdas são em troca de um avanço tão lento que levará cerca de 14 anos para a Rússia finalmente derrubar as defesas de Donetsk, da Ucrânia. Drones são a principal causa dessas mortes.
Segundo o Hudson Institute, eles respondem por até 80% das baixas na linha de frente. A Alemanha não fez só uma compra recorde de armas para a Ucrânia, mas adquiriu exatamente o tipo necessário para aumentar as baixas russas na linha de frente. Os 50 mil drones Shrike ampliam a vantagem numérica da Ucrânia sobre a Rússia. Discutiu-se muito sobre a Rússia reunir mais soldados que a Ucrânia, mas o efetivo importa menos agora do que jamais importou, pois os drones viraram a principal arma do conflito. Atualmente, a Ucrânia possui vantagem numérica de 1,5 para 1 em drones FPV usados na linha de frente e áreas próximas. A Alemanha enviou 50 mil drones Shrike à Ucrânia, cobrindo um acordo de mais de 100 milhões de dólares que o país teria que fazer de qualquer forma. Esse aspecto do acordo de drones é pouco divulgado. Quando outro país compra drones para a Ucrânia, isso economiza milhões de dólares que podem ser usados para fabricar outras armas contra a Rússia. Quem sabe, talvez o dinheiro economizado pela Ucrânia seja usado para fabricar os mísseis Aster-30 já licenciados pela França. De tudo que França e Alemanha deram à Ucrânia, essa licença para produzir mísseis talvez seja a mais temida pela Rússia. Não porque essas armas possam ferir diretamente soldados russos, pois não foram feitas para isso. Elas podem abater alvos aéreos, como aeronaves e mísseis balísticos e de cruzeiro, lançados quase diariamente pela Rússia contra a Ucrânia. No caso dos mísseis, essa é a única vantagem clara que a Rússia ainda tem sobre a Ucrânia, ao lançar mísseis poderosos contra instalações militares e cidades ucranianas. Zelensky afirma que mais sistemas de defesa aérea podem mudar o rumo para a Ucrânia. Ele pressiona os aliados da Ucrânia na OTAN por mais mísseis, sejam Patriots, Aster-30 ou quaisquer outros, durante quase toda a guerra. Na cúpula da OTAN em Ankara, onde Trump anunciou o licenciamento do Patriot, Zelensky reforçou o pedido. Somos capazes do resto, mas para a defesa aérea, precisamos da determinação dos parceiros. Isso ocorreu após ataques russos com mísseis atingirem Kiev 2 vezes em uma semana, matando mais de 50 civis. Os mísseis russos são o único problema que a Ucrânia não consegue resolver sozinha. Vemos isso nas taxas de interceptação. Em junho, a Ucrânia alcançou uma taxa de interceptação de 89,4% contra todas as ameaças aéreas. Isso parece bom, mas esses números são impulsionados pelo sucesso da Ucrânia contra drones russos e outros mísseis, exceto balísticos. Sobre mísseis balísticos russos, a Ucrânia interceptou apenas 40% dos lançados pela Rússia. Há uma clara lacuna nas defesas aéreas da Ucrânia que a Rússia vem explorando, à medida que a escassez de mísseis de defesa aérea da Ucrânia se agrava. Zelensky pede mais ajuda dos parceiros da Ucrânia. Esse pedido não vai mudar. Agora a Ucrânia tem a licença do Aster-30 e da licença do Patriot que está chegando. Finalmente pode conduzir sozinha esse importante componente da guerra contra a Rússia. A Ucrânia recebeu sim a determinação de seu parceiro. Para a Rússia, a licença do Aster-30 reduz sua única rota de ataque eficaz, que será atenuada quando a Ucrânia ativar a produção. Isso assustará Putin. Se ele não aterrorizar o povo ucraniano até a rendição com crimes de guerra, resta confiar em um exército cujos soldados morrem aos montes sem fazer nenhum progresso real. Nesse caso, a Rússia está acabada. Não esqueça das licenças para o Scalp e a ASM Hammer. Já explicamos a importância dessas armas, mas vamos detalhar mais. Scalp é um míssil de cruzeiro lançado por aeronaves, projetado para destruir alvos fixos e fortificados. Os mísseis voam baixo e atingem velocidades subsônicas de até Mach 0,95, tornando-os muito difíceis de interceptar. O Scalp também pode percorrer cerca de 250 km e leva uma ogiva penetradora de 450 kg. Essa ogiva age em etapas, perfurando o alvo antes de liberar a carga explosiva em seu interior. Por isso a Ucrânia usa o Scalp para atacar navios e bunkers. Primeiro perfura, depois destrói o que estiver dentro. Esse é o modus operandi do Scalp. Os ASM Hammers preocupam tanto a Rússia que muitos os chamam apenas de bomba, mas eles vão além disso. O Army Recognition define como uma arma inteligente de ataque ar-solo de longo alcance, basicamente um kit modular que transforma bombas tradicionais não guiadas em munições de precisão guiadas. Pode ser acoplado a bombas não guiadas de 125, 250, 500 e 1000 kg, e o modelo básico do Hammer usa uma combinação de GPS e navegação inercial para atingir seu alvo. Versões posteriores incluem busca infravermelha e guiagem a laser. A Ucrânia deve receber licenças para fabricar todos os tipos de Hammer,
ganhando versatilidade para reforçar ataques de médio alcance que já prejudicam a logística e o comando russos na retaguarda. O motor foguete em um kit Hammer estende o alcance de uma bomba burra em mais de 70 km com os vários sistemas de guiagem, oferecendo um erro circular provável entre 1 e 10 metros. A Ucrânia ganha potência e precisão, como com o Storm Shadow, mas para outro propósito. Ambas as armas são vitais para a Ucrânia. A agência de notícias russa TASS relata que a Ucrânia já usou mais de 500 mísseis Scalp, Storm Shadow e ATACMS de fabricação americana contra a Rússia até março, e provavelmente teria usado muito mais se os tivesse. Quase metade dos mais de 500 ataques foi feita com Scalp e Storm Shadow. 120 em 2023, 90 em 2024 e 45 em 2025. Você pode ver a tendência de queda aí, o que nos mostra que a Ucrânia enfrenta desafios em relação aos estoques. Não mais. Com a nova licença, a Ucrânia pode fabricar quantos mísseis Scalp conseguir pagar. Quanto aos ASM Hammers, mencionamos anteriormente que eles já fazem parte da campanha de ataques de médio alcance que a Ucrânia lançou contra a Rússia. Mais desses kits significam capacidade de lançar bombas de até 1000 quilos, além dos drones de ataque de médio alcance usados pela Ucrânia. Agora acabou para a Rússia, e aqui está o motivo. Já dissemos que no ritmo atual, a Rússia levaria 14 anos para capturar Donetsk. O Instituto para o Estudo da Guerra ressalta a lentidão desse avanço. Em abril e maio, a Rússia sofreu perdas territoriais líquidas, somando quase 400 km², ou seja, não houve avanço algum. A Rússia conseguiu reverter a tendência em junho, mas apenas 30,02 km², o que é quase nada na invasão. O avanço lento ocorre porque a Ucrânia segue atacando a retaguarda russa. O que os Scalp e os ASM Hammer permitem à Ucrânia? Atacar a retaguarda com mais força. Para Putin, isso trará mais fraqueza na frente e problemas na retaguarda. E lembre-se, haverá drones Shuike na linha de frente causando danos, mísseis Aster-30 nos céus, tirando a vantagem de mísseis de longo alcance da Rússia, e a perspectiva de caças Rafale chegando em 2028 que vão expandir as capacidades aéreas da Ucrânia. Tudo isso se resume a algo muito simples. A Rússia está ficando para trás justamente quando a Ucrânia está se tornando mais poderosa. O que a Alemanha e a França realmente fizeram aqui foi estabelecer parcerias mais profundas com a Ucrânia, em um momento em que a Rússia está atrasada tecnologicamente e tanto seus recursos de petróleo quanto humanos estão diminuindo. A guerra de desgaste que Putin começou acabou se voltando contra ele. Agora a Ucrânia tem a vantagem. Agora que Putin sabe o que virá da França e da Alemanha, acabou para ele. O presidente da Rússia pode não admitir isso. Ele pode estar tão preso em sua guerra que não admite a derrota, mas sabe que a Ucrânia receber mais drones e ganhar a capacidade de fabricar armas avançadas que neutralizam tudo o que a Rússia faz é ruim para seus planos. A Rússia vai perder. Na verdade, já perdeu territórios importantes. Não, a Ucrânia não lançou um grande contra-ataque libertando regiões inteiras, mas conseguiu controlar uma área crucial para a vitória da Rússia na guerra, o Mar Negro. Zelensky diz que a Ucrânia venceu a batalha pelo Mar Negro, e nós vamos explicar o que isso significa e por que isso é importante em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de clicar no botão de inscrever-se e ativar o sino de notificações para ver mais conteúdos do The Military Show no seu feed. E como sempre, muito obrigado por assistir.